Seja bem-vindo a mais um estudo. Hoje vamos explorar um tema que pode transformar a forma como você entende o livro do Apocalipse, os métodos de interpretação. Afinal, por que há tantas interpretações diferentes para esse livro? A resposta começa com os caminhos distintos que os estudiosos seguem ao tentar compreender suas profecias. Vamos mergulhar nas 4 abordagens mais conhecidas: preterismo, idealismo, futurismo e historicismo. O ponto de partida é entender que, ao longo da história, muitos intérpretes se aproximaram do Apocalipse com ideias já formadas, muitas vezes tentando encaixar o texto em teorias pré-existentes em vez de deixar o próprio livro falar. Essa tendência gerou interpretações parciais e, por vezes, distorcidas, que obscureceram a mensagem central de esperança e fidelidade que permeia o Apocalipse. A primeira dessas abordagens é o preterismo. Segundo essa linha de interpretação, o Apocalipse foi escrito exclusivamente para os cristãos do primeiro século, sob a opressão do Império Romano. Os preteristas veem o livro como uma espécie de resposta pastoral à perseguição iminente. Os símbolos seriam apenas alusões aos conflitos da época, e todas as profecias se cumpriram nos eventos daquela geração. Embora essa leitura reconheça o contexto histórico de João e ofereça insights valiosos sobre as dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos, ela acaba esvaziando o livro de qualquer projeção profética para o futuro. Além disso, não há evidências históricas sólidas de uma perseguição sistemática em todo o império durante aquele período, o que enfraquece a tese de um cumprimento completo e local das visões apocalípticas. Em seguida, temos o idealismo, que leva a interpretação para um outro extremo. Os idealistas entendem o Apocalipse como uma coleção de princípios espirituais atemporais, representando o eterno conflito entre o bem e o mal. Para eles, o livro não descreve eventos específicos, mas verdades morais universais aplicáveis a qualquer tempo e cultura. Essa abordagem valoriza o lado simbólico do texto e sua mensagem ética, mas, ao negar qualquer conexão com eventos históricos ou futuros, ela também limita o poder profético do livro, deixando de lado as promessas concretas e os desdobramentos escatológicos presentes nas visões de João. A terceira abordagem é o futurismo, talvez uma das mais populares dos tempos atuais. O futurismo entende que a maior parte do Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 4, se refere a eventos que ainda vão acontecer, pouco antes e depois da segunda vinda de Cristo. Essa perspectiva é atraente, porque aponta para o futuro como expectativa, mas, frequentemente, ignora o impacto que o livro teve para os cristãos do primeiro século. Além disso, quando aplicada de forma literalista ou sensacionalista, ela corre o risco de alimentar especulações infundadas, tentando forçar correlações entre símbolos e eventos contemporâneos sem base sólida no texto. Por fim, encontramos o historicismo, uma abordagem que viu o Apocalipse como uma descrição simbólica do desenrolar da história da Igreja cristã desde os dias dos apóstolos até o fim dos tempos. Nessa leitura, as profecias são cumpridas progressivamente ao longo da história. Essa abordagem reconhece a dimensão histórica do Apocalipse e a sua relação com os livros proféticos do Antigo Testamento, especialmente Daniel. No entanto, seu grande desafio está na tentação de interpretar os símbolos à luz de eventos históricos recentes, muitas vezes de forma alegórica ou subjetiva, o que pode gerar distorções. Esses 4 métodos moldaram o modo como o Apocalipse foi lido ao longo dos séculos. Cada um oferece contribuições valiosas, mas também carrega limitações significativas. O ponto crucial é: será que um único método é suficiente para dar conta da profundidade e da complexidade dessa profecia? Ou será que precisamos de um caminho mais cauteloso, que parta do próprio texto para construir sua interpretação? Cada uma das 4 abordagens que vimos tem algo a oferecer, mas também carrega suas próprias fragilidades. O desafio é perceber como esses métodos lidam com a tensão entre o contexto original de João e a aplicação da mensagem do Apocalipse ao longo da história e para os dias de hoje.
Comecemos com o preterismo. Seu principal mérito está na atenção ao contexto histórico do primeiro século. Ao enfatizar que João escreveu para igrejas reais que enfrentavam perseguições e crises, essa abordagem nos lembra que o Apocalipse teve sim um significado imediato para seus primeiros leitores. Essa consciência histórica é essencial para não tratarmos o livro como um código secreto a ser decifrado somente por quem vive no tempo do fim. No entanto, ao limitar o alcance das profecias apenas à época de João, o preterismo corta o fio profético que atravessa os séculos. Ele ignora que João viu coisas que devem acontecer depois destas, como está em Apocalipse 4:1, indicando claramente um horizonte futuro. Já o idealismo oferece uma contribuição importante ao destacar os princípios espirituais que se repetem na história humana. A batalha entre o bem e o mal, a fidelidade a Deus em meio às pressões do mundo, o chamado à perseverança, tudo isso são temas recorrentes que não dependem de um tempo específico. A força do idealismo está em nos lembrar de que o Apocalipse fala a todo cristão, em qualquer época. Mas ao desvincular completamente os símbolos de eventos históricos reais, o idealismo transforma o Apocalipse em um livro puramente abstrato, incapaz de apontar com precisão para a intervenção concreta de Deus na história humana. O futurismo, por sua vez, resgata essa dimensão profética e escatológica que tanto o preterismo quanto o idealismo minimizam. Ele reconhece que o Apocalipse anuncia eventos ainda por vir, muitos dos quais estão ligados ao desfecho da história humana. Essa perspectiva é fiel ao tom de expectativa e urgência que permeia o livro. Contudo, quando o futurismo é aplicado de forma exageradamente literal ou sensacionalista, ele acaba reduzindo o Apocalipse a um roteiro de eventos catastróficos, desconectando-o da vivência cristã do presente. Além disso, ignora o fato de que boa parte do conteúdo já começou a se cumprir na história da Igreja. Nesse ponto, o historicismo oferece uma proposta mais equilibrada. Ele reconhece que o Apocalipse cobre o tempo desde os apóstolos até o fim, permitindo que o leitor veja o cumprimento progressivo das profecias ao longo da história. Ele também se fundamenta fortemente na ligação entre Apocalipse e o livro de Daniel, ambos estruturados em ciclos proféticos que apontam para a intervenção de Deus no curso dos eventos humanos. No entanto, essa abordagem corre o risco de querer encaixar cada símbolo em um evento histórico específico, perdendo de vista o propósito teológico do texto. Muitos historicistas acabam tratando o Apocalipse mais como um gráfico cronológico do que como uma mensagem espiritual. E quando essas tentativas de identificação são feitas com base em manchetes de jornais ou interpretações arbitrárias, o foco se afasta do texto bíblico e se aproxima da especulação. Essas observações nos conduzem a uma conclusão importante. Nenhuma dessas abordagens, por si só, é suficiente. Todas contribuem com aspectos relevantes, mas todas também precisam ser usadas com discernimento. O preterismo nos ensina a respeitar o contexto original, o idealismo a buscar os princípios espirituais, o futurismo a considerar o cumprimento final das promessas e o historicismo a reconhecer a ação de Deus ao longo da história. Mas todas essas perspectivas devem estar subordinadas a algo maior, o próprio texto do Apocalipse. É ele quem deve conduzir a interpretação, não o contrário. A verdadeira chave está em deixar o Apocalipse falar por si. É isso que veremos com mais clareza. Quando falamos de interpretar o Apocalipse, uma verdade se impõe. Qualquer abordagem que não permita que o próprio texto determine o rumo da interpretação corre o risco de distorcer a mensagem. O centro da questão não é qual método é melhor, mas sim como podemos ouvir o que o livro realmente tem a dizer. Em vez de forçar o texto a se encaixar em uma estrutura pré-definida, somos chamados a deixar que ele mesmo nos mostre como deve ser lido. O Apocalipse se apresenta como uma profecia, mas é também uma carta pastoral escrita a igrejas reais, e ao mesmo tempo um livro com símbolos apocalípticos. Essa combinação torna sua leitura desafiadora, mas profundamente rica. A única forma de fazer justiça a essa complexidade é começar pela intenção do autor inspirado. Quando João escreve, ele não está seguindo uma escola de pensamento ou uma teoria interpretativa. Ele está relatando visões que recebeu de Deus,
com o propósito de consolar, advertir e orientar o povo de Deus, não só em seu tempo, mas em todas as eras. Por isso, a leitura fiel do Apocalipse começa com a escuta atenta do texto em seu contexto. O que João viu? A quem ele falou? O que aquelas imagens significavam para os cristãos da Ásia no primeiro século? E como esses significados se desdobram em aplicações válidas para outras gerações? Quando respeitamos essa ordem, do contexto original para as implicações futuras, permitimos que o Apocalipse mantenha sua integridade profética e sua relevância espiritual. É importante notar que nem todas as partes do Apocalipse exigem o mesmo método. Algumas passagens falam diretamente às igrejas do primeiro século, e ali, um olhar mais próximo ao preterismo pode ser útil. Outras descrevem verdades espirituais permanentes, e o idealismo pode lançar luz sobre esses trechos. Em outras visões, há cenas que claramente apontam para eventos futuros. E aqui o futurismo tem sua função. E quando o texto retrata um panorama amplo da história da Igreja desde a ascensão de Cristo até seu retorno, o historicismo oferece um caminho possível de compreensão. Em outras palavras, a chave está em deixar o próprio texto indicar qual abordagem é mais adequada a cada parte. Essa flexibilidade interpretativa, longe de ser uma fraqueza, é justamente o que preserva a força e a fidelidade do estudo bíblico. É o oposto de uma leitura dogmática. Ao invés de impor o que queremos ver, deixamos o texto moldar o que precisamos entender. Isso exige humildade, paciência e disposição para ouvir, mais do que para afirmar. Mas há algo ainda mais essencial. O Apocalipse não foi escrito para saciar curiosidade sobre o futuro, nem para alimentar debates teológicos estéreis. Seu objetivo maior é revelar Jesus Cristo. Todas as imagens, símbolos e profecias convergem para ele. É por meio dele que a história faz sentido, que a dor encontra consolo e que o juízo se transforma em esperança. Quando Cristo é o centro da interpretação, tudo ganha clareza. As bestas, os selos, as trombetas, Babilônia, o mar de vidro, a Nova Jerusalém, tudo isso é pano de fundo para a grande revelação do Cordeiro que venceu. Por isso, o chamado final deste estudo é simples, mas profundo. Abra o coração para ouvir o que o texto diz. Leia o Apocalipse não como quem busca um código secreto, mas como quem ouve uma carta escrita com urgência, amor e autoridade divina. Deixe que ele fale, que confronte, que conforte e que transforme. Porque quando deixamos o Apocalipse guiar a interpretação, não apenas compreendemos melhor o futuro, compreendemos melhor o próprio Deus. E se esse estudo foi importante para você, não guarde só para si. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também ama estudar a Bíblia e deixe nos comentários o que mais chamou a sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando os próximos estudos. Que a luz do Cordeiro continue iluminando sua caminhada profética. Até a próxima!